Daniel, bom dia, Eduardo, Luísa. Obrigado aí pelo contato, por ter aceito o convite, né, de participar desse painel, que aqui o grande objetivo, né, é aproximar, né, o mercado de carbono do agronegócio brasileiro, né, e trazer aqui um pouco das perspectivas, das oportunidades e os principais desafios que têm impedido essa aproximação, né? Brevemente apresentando vocês, o professor Eduardo Assad é climatologista, pesquisador da Unicamp e professor da GV Agro. A Luísa é especialista em mercado de carbono, né, na biofísica. E o Daniel Vargas, ele é coordenador, é professor na FGV e coordenador do Observatório de Bioeconomia dessa mesma instituição. Queria agradecer também aí o apoio, né, do LEB na, na, na agenda, né, da World Investors Week, que está acontecendo ao longo dessa semana. E é um prazer novamente aqui trazer mais um tema para discutirmos. Discutimos ano passado sobre dever fiduciário na era ESG, e hoje aqui discutimos, a ideia é discutir um pouco sobre créditos de carbono no agronegócio, os desafios e os quesitos da adicionalidade e permanência. Eu vou compartilhar aqui minha tela para fazer uma breve apresentação e contextualização da questão, e aí eu já passo para os nossos painelistas desenvolverem um pouco o tema. Todos estão vendo minha tela? Podem confirmar? Perfeito, pessoal. Então, basicamente aqui, vou falar um pouquinho, muito rapidamente, sobre o nosso escritório, o VDS Advogados, a criação do nosso ESG Hub, o contexto brasileiro, né, e sobre as finanças deles no agronegócio. Basicamente, aqui, nosso escritório ele é focado em quatro setores, né, e categorias do direito. Basicamente, a gente tem o agronegócio, a gente tangencia várias áreas do direito, a gente se desdobra sobre o setor, mas a gente trata também de direito bancário, mercado de capitais, direito societário, tributário e ambiental, né, além da resolução de conflitos empresariais. Dentro do agronegócio, a gente desenvolveu o ESG Hub, que nada mais é do que criar um espaço para recepcionar os vários stakeholders aqui e desenvolver o tema de finanças sustentáveis no Brasil. Tá? Então, aqui a nossa ideia é, né, alinhar com os objetivos da COP, entender o momento atual que a gente vive na política nacional e internacional, né, a relação e a mudança climática, que é uma realidade, não mais assunto para discussão se está existindo ou não, e de fato a mudança climática existe, e o ser humano como causador, né, do avanço rápido e crescimento das mudanças climáticas, e como a gente consegue endereçar, mas sem abandonar aqui que também há oportunidades também de termos atividades lucrativas, né, que agregam ainda mais valor, afastando, por consequência, essa dicotomia entre preservação e desenvolvimento, que as duas podem, sim, caminhar conjuntamente, e mostrar isso para o mercado de uma forma muito clara, porque o que aparenta, né, muito é que ainda há muito desconhecimento e muita falta de informação com relação ao que seria a sustentabilidade, como ela pode agregar valor no seu negócio, além daquele, obviamente, relacionado com a questão reputacional. Bom, e aqui eu adoro trazer esse gráfico aqui no começo de qualquer reunião, porque a gente, às vezes, não imagina de onde vêm as emissões brasileiras, né? A gente fala assim, o Brasil tem energia limpa, representa pouco das emissões no âmbito mundial, mas a gente acaba não tendo muita a visão do que seria efetivamente as emissões brasileiras. E aí aqui eu gostaria de abrir para os painelistas me responderem quais que vocês entendem, imagino que seja o Estado brasileiro,
que seja o maior emissor de gases do efeito estufa? Pode começar, Luísa. O maior estado emissor? É, Em termos absolutos ou per capita? em termos absolutos. Absolutos. Olha, per capita, se eu não me engano, é o Mato Grosso. Posso estar enganada. Agora, imagino que também seja um dos grandes emissores, né, em termo absoluto, justamente pelas mudanças de uso do solo. Isso. Eduardo? Para mim está naquela região da Amazônia lá, né? Nós estamos entre Pará e Mato Grosso, se bem que o Pará deve desmatar mais do que o Mato Grosso. E é A pergunta é qual é o estado brasileiro que mais emite? isso, É o Pará. é o Pará. E isso é muito interessante, claro, eu estou que conversando mais aqui com desmata. todo mundo que trabalha especificamente no mercado de carbono, né, e acompanha. Então, o estado brasileiro que mais emite em termos absolutos é o Pará, Oi? O Mato Grosso é significativo também, mas quando a gente pergunta para o público em geral, o pessoal imagina que é São Paulo, e eles atrelam muito assim, porque tem uma poluição concentrada em São Paulo. Mas, em razão da mudança do uso da terra, essas regiões, principalmente, então, Pará e Mato Grosso, onde a gente tem mais emissões de gases de efeito estufa. E aqui, aí eu levo para o primeiro gráfico ali da esquerda, que mudança no uso da terra, 46% das emissões, 46% é relativo à mudança no uso da terra, ou seja, desmatamento, corte raso, né, das árvores, queimadas que ocorrem. Basicamente, esse é o grande motivo, o grande espaço no Brasil que a gente tem emissões. Em segundo lugar, tem as atividades agropecuárias. E aqui é mais relacionado à atividade pecuária do que até à agricultura, mas que, como a gente vai discutir em breve, esses dois setores, né? Então, tanto a questão da mudança do uso da terra, quanto atividades agropecuárias, tem como a gente inverter essa lógica, né? E passar a reduzir as emissões, né? E aumentar a captura, né? Por meio de manutenção das florestas em pé, enriquecimento de reserva legal, onde a gente tem ali, eventualmente, alguma reserva legal que seja degradada, a gente consegue enriquecer. E, na parte da agropecuária, a adoção de práticas, né, certas práticas de sustentabilidade, de rotação de culturas, de integração lavoura, pecuária e floresta, que transformam, eventualmente, uma atividade que é emissora de gases de efeito estufa para uma atividade que capture efetivamente, né? E isso, obviamente, se traduz em oportunidades para o Brasil, já que a gente pode gerar créditos de carbono decorrente disso, né, e comercializá-los. E aqui no gráfico do meio, eu estou mostrando que essa é a característica vegetativa do Brasil. Então, 60% a gente está falando em áreas de formação natural, né, de florestas, e 31% de agropecuária. Então, aqui, efetivamente, a gente tem um potencial incrível para esses projetos de carbono, né? E o interessante, a Luísa vai poder me corrigir mais à frente, se for o caso, mas a gente não tem, no Brasil, nenhum projeto de carbono relacionado à atividade agropecuária ainda. Até a última consulta que eu fiz no site da Verra ainda não tinha. Tá? E aí, por fim, aquele mapinha ali, eu não coloquei a legenda de propósito, né, exatamente para não trazer a dica de que o Pará é o estado que mais emite, mas quanto mais escuro, maior a quantidade de emissão dos estados. Tá? E, por fim, uma série histórica sobre as emissões ao longo do ano e quando ao longo dos anos e onde ela teve os maiores picos, onde abaixou, e que atualmente a gente vê uma leve, acho que a gente não pode nem falar isso, mas que tem crescido, né? Muito embora não seja o patamar mais alto que esteve nessa série que eu estou apresentando para vocês. Bom, e aí aqui, basicamente, né, a gente consegue, então, em complemento ao que eu falei anteriormente, a criar créditos de carbono decorrentes de desmatamento evitado,
restauração de áreas degradadas, mas que é o mais comum e é o que o Brasil mais normalmente faz, mas também da agropecuária sustentável, né? Que seria, então, ILPF, integração lavoura-pecuária-floresta, sistemas agroflorestais, diminuição no uso de insumos químicos ou a sua adequação na utilização, né? Com a agricultura de precisão, hoje a gente consegue saber especificamente quanto que aquela terra precisa efetivamente de fertilizantes e onde a gente consegue substituir por biológicos e também fazer uma fertilização verde, por exemplo. Enfim, e aí isso são alguns projetos que podem, e que foi recentemente apresentado aqui no Paraguai, propriedades no Paraguai, Uruguai e Argentina, né? E a captação, a captura de carbono nesses projetos que eles apresentaram na Verra, realmente é uma captura imensa e muito lucrativa. Então, isso pode motivar, pode ser até um case que a gente pode vir a estudar no futuro, para estimular internamente no Brasil a adoção de certas práticas. Tá? Sobre biocombustíveis e CBIOS, eu entendo que assim, é muito específico e seria discussão para uma outra reunião, um outro painel. Mas só para deixar claro que aqui a gente teria, então, os veículos, né, para endereçamento do fomento dessas atividades, inclusive para fomento dos CBIOS. E o problema onde a gente esbarra um pouco hoje, principalmente com relação às metodologias e às registradoras, que atualmente são consideradas, né, elegíveis e possuem já uma reputação que transmite confiança para o investidor, para o comercializador, né, para aquele que adquire o crédito de carbono, que é basicamente a Verra e a Gold Standard. E aí, por conta disso, a gente também se submete a algumas metodologias deles, que algumas pessoas aqui no Brasil, né, e alguns projetos levam à discussão. Além de serem extremamente caros, né, então eu não consigo fazer um projeto de desmatamento evitado de uma área pequena, então isso, mais uma vez, traz a dificuldade e aumenta, né, a distância entre o projeto do agronegócio, que é mais embrionário, é mais novo, e a gente acaba se resumindo apenas a desmatamento evitado. E, no final, a gente tem também, do outro lado, os veículos e estruturas para financiamento e comercialização. A gente tem todos os mecanismos legais e jurídicos, a gente tem para endereçar e aumentar para fomentar esse mercado. Mas a gente esbarra especificamente com relação a algumas regras que existem, e não é criação da Verra, é o da Gold Standard, é até da própria ONU, que é a questão da adicionalidade, que um projeto deve ser adicional a determinada situação base. Então, efetivamente, o que esse projeto traz de mudança, né, nas emissões, que se ele não existisse, eu não teria. Então, isso é bastante difícil de demonstrar e esbarra em algumas questões aqui no Brasil. E outra é a questão da permanência, né, que seria a permanência daquele carbono, né, na floresta ou no solo, né, ou numa atividade agropecuária, para fins de poder considerá-lo ou não como lastro para um crédito de carbono. Então, essas são as matérias de fundo que eu gostaria de apresentar aqui para todos, né, e abrir agora na sequência para a Luísa, falar um pouco aí sobre a experiência dela na biofílica, né, enquanto especialista do mercado de carbono, e como ela encara esses desafios. Obrigado, pessoal. Obrigada, Felipe, pela introdução. Bom dia a todos que estão assistindo. Primeiro, queria agradecer de novo o convite. E, bom, aqui eu preparei uma fala mesmo para contar um pouco da experiência, né, da biofílica como desenvolvedora de projetos de carbono, né, o que a gente tem visto de desafios e também de desenvolvimentos nesse mercado, que tem crescido muito nos últimos anos, né, então tem muitas inovações que estão acontecendo.
Bom, primeiro apresentando um pouco da Biofílica, é uma empresa brasileira que foi fundada em 2008 e desde o ano passado integra o grupo da Ambipar. E a empresa nasceu com o objetivo, a missão de promover uma economia da floresta em pé, né? Então, tornar a conservação florestal viável e interessante para os proprietários, para os atores envolvidos. E a gente usa o mercado de carbono como um meio para isso, né? Para poder destinar recursos para a conservação florestal. E, bom, desde do começo da empresa até recentemente, o nosso carro-chefe, os únicos projetos eram justamente esses projetos de REDD, que o Felipe comentou, né, que são projetos de redução de emissões provenientes de desmatamento, projetos de conservação florestal, e só recentemente que a gente tem expandido também esse portfólio para outros tipos de projeto. Então, a gente começou com o REDD, focado em áreas de floresta amazônica, que é também onde você consegue ganhar uma escala maior, onde tem pressão por desmatamento. A gente tem hoje um portfólio de projetos que somam aí mais ou menos 2 milhões de hectares sob gestão. E agora estamos expandindo também para projetos de carbono, de atividades de plantio, né, de restauração florestal, projetos de carbono que a gente chama de Blue Carbon, que aí seriam em áreas costeiras e de manguezais, tanto atividade de conservação quanto atividade de restauração. E, por fim, o ALM, né, que seria projetos de carbono na agricultura e pecuária, né, que significa Agricultural Land Management, algo que a gente está olhando agora. Estamos iniciando um programa que talvez tenham outras iniciativas ainda em desenvolvimento, né, que ainda não são projetos certificados, mas um programa com a Minerva, que chama Programa Renove, que é justamente para desenvolver projetos de carbono na pecuária. Mas é algo que está inicial ainda, né, ainda não chegou no momento de certificação. E, bom, eu listei aqui alguns pontos que eu queria colocar como entraves e desenvolvimentos que a gente observa desde lá do começo, assim, né? Então, em 2008 existia um mercado de carbono que é muito diferente do de hoje. Até 2008, 2009, havia bastante transação, bastante interesse do mercado. E aí, por efeitos até de crise internacional, a partir de 2010 o mercado foi diminuindo muito, assim, em termos de volume, e muitas empresas foram saindo, e aí só voltou a crescer mesmo nos últimos 2, 3 anos, assim, principalmente puxado pelo interesse das empresas em compensarem as suas emissões, aumentarem as metas, né, de neutralização de emissões, e essa discussão está cada vez mais aquecida também dentro do Acordo de Paris. Então, muita coisa mudou nesse tempo, né? Um desafio que eu acho que existia e agora está sendo superado, que é uma sobreoferta de crédito de carbono no mercado, né? Então, até 2019, as empresas representavam uma demanda pequena em comparação com a quantidade de projetos que existiam, que estavam certificados de crédito no mercado, e isso tinha um impacto, uma pressão muito forte em preços, né? Então, o preço do crédito de carbono médio, assim, de um projeto florestal chegou a $1, mais ou menos, nesse período, e agora está em 10, 15 dólares. Então, isso dificultava bastante, né? Tanto do ponto de vista de um desenvolvedor, para poder se planejar, o projeto ele se tornar viável, né, frente a outras alternativas que podem ser feitas com a propriedade. Um preço baixo tinha esse desafio muito grande. Mas a gente tem visto esse crescimento muito forte de demanda. Então, como eu falei, as empresas com metas de neutralização de emissões cada vez mais. E aí, dentro de uma estratégia de neutralização das empresas, de net zero, né, as empresas vão ter uma trajetória de reduzir suas emissões internamente através de eficiência energética, troca de combustível, outras inovações. E uma parte dessas emissões até o momento, né, são inevitáveis e aí podem ser compensadas comprando crédito de carbono. Então, a gente vê que o mercado ele vai fazer parte dessas estratégias de neutralização das empresas.
gradativamente, cada vez sendo uma parcela menor, né, porque as empresas precisam compensar, mas é daí que está vindo esse aumento de demanda e que está puxando o crescimento de projetos, né. Ainda nessa parte de preço, que era um desafio anterior e que eu acho que está sendo superado recentemente, que é que havia muito pouca transparência de preço nesse mercado. Então, uma iniciativa também que é super recente, de 2020, é a criação de índices de preço, boletins de preço, da possibilidade de se transacionar o crédito de carbono numa plataforma, numa exchange, e que aí isso traz, né, para o desenvolvedor de projeto uma ideia mais clara de preço, um poder de barganha e de poder precificar acompanhando um índice, né? Antes disso, não se tinha essa transparência e um desenvolvedor de projeto ficava muito dependente da disposição de uma empresa a pagar, né? Então, a gente até falava que os atores eram muito mais price takers nesse período, e agora existe essa convergência, existe essa transparência maior, que dá mais segurança, tanto do lado para quem compra, né, para poder se planejar, tanto do lado de quem vende crédito, de quem está planejando um desenvolvimento de um projeto de carbono, fazendo um planejamento financeiro, entender como está o preço hoje, como vai estar o preço no futuro, porque hoje também existem contratos futuros de crédito de carbono. Então, essa é uma evolução que está acontecendo e que está possibilitando aumentar a escala e a liquidez desse mercado. Uma barreira de entrada até que o Felipe comentou, e que eu acho que ela ainda existe, é bem forte, é os custos para se desenvolver um projeto, né? Então, isso envolve desde da contratação dos estudos, do pagamento para a certificadora, da contratação de auditorias que vem em campo, e até para cada crédito que a gente emite, que é certificado, é preciso pagar uma taxa para o padrão de certificação. Então, isso implica que um projeto de carbono tem que ter um tamanho mínimo, né, uma escala mínima para se tornar financeiramente viável. E hoje, até para dar um exemplo, né, dentro dos nossos projetos de RED, o menor que a gente tem em torno de 30 mil hectares. Então, já é uma área bem grande, assim, né, que representa uma barreira de entrada forte. Claro que com os preços aumentando, essa barreira vai ficar, o tamanho mínimo de uma área ele vai diminuir, né, porque o projeto vai se tornar mais interessante financeiramente. Mas ainda é uma barreira grande que a gente vê hoje. A gente recebe bastante contato de proprietário de terra interessado e muitos não têm esse tamanho, né, em torno aí de 30 mil hectares. Bom, e acho que um último gargalo, até que eu anotei aqui, seria, do ponto de vista de desenvolver projeto, um gargalo de mão de obra, porque o mercado, ele cresceu em torno aí de 4 vezes, de 2020 para 2021, foi um crescimento muito acelerado, muito recente, e que a mão de obra não tem acompanhado em termos de disponibilidade, assim. Então, tanto para desenvolvedor de projeto, algo que a gente vê que está sendo difícil encontrar profissionais capacitados, com experiência para desenvolver um projeto de carbono, tanto do ponto de vista dos padrões de certificação, né, como o UV é algo que já foi colocado assim, que a empresa tem recebido cada vez mais demanda de projetos, de certificação, e tem aumentado um pouco mais o tempo para certificar um projeto, para fazer um processo de auditoria, justamente porque a demanda está maior do que essa oferta, né, do ponto de vista de mão de obra. Bom, mas acho que apesar dessas barreiras e desses entraves, assim, a visão que a gente tem é que tem muita oportunidade, está tendo muito crescimento, tem muito interesse do ponto de vista das empresas. Existem também estruturas de financiamento de projetos de carbono, né? Porque existe um custo para desenvolver um projeto, tem um custo inicial que vai vir antes de gerar crédito e de vender crédito. E hoje existem empresas que estão focadas em investir nesses projetos, existem compradores que querem fazer contratos de compra antecipada, né, para poder garantir um preço, mas também para poder ter uma forma de viabilizar e de financiar o desenvolvedor. Então, isso é algo também que mudou bastante, que eu acho que é muito positivo.
E, bom, e as previsões são de que continue crescendo bastante, assim, né? Essas soluções baseadas na natureza representam um dos grandes potenciais, principalmente do Brasil, mas do mundo, em reduzir emissões a um custo baixo, né, comparado com muitas outras alternativas com base tecnológica. Então, é aí que está a oportunidade, né, de reduzir as emissões. Bom, eu vou passar aqui para devolver para o Felipe, e aí depois fico à disposição para dúvidas e a gente fazer uma conversa. Perfeito, Luísa. Aqui um ponto que eu fiquei questionando, qual que é o prazo que tem? Porque quando você entra no site da VR e olha o procedimento para registro, etc., eles colocam os prazos ali que são bastante curtos, então, em tese, seria rápido, né? Mas eu já ouvi de várias empresas que fazem os projetos que não, é demorado. Eu queria saber o que tem sido de média de um projeto de RED para até eu ter o crédito de carbono efetivamente. Bom, pensando antes até do projeto entrar na certificadora, um prazo médio aí para ele poder começar a gerar crédito desde o início de uma atividade, de uma estruturação, é em torno de 2 anos. E aí depende muito do desenvolvedor. Tem alguns que eles entram já, assim, desde o início na plataforma do Verra, pedindo o registro, e outros projetos esperam ter um desenvolvimento um pouco maior, paralelo, para depois entrar na plataforma. E aí, quando a gente acompanha o pipeline de projetos, né, projetos antes de serem certificados, de fato, isso fica muito claro, porque tem projetos que, às vezes, em poucos meses conseguem passar por esse processo, e tem projetos que, às vezes, ficam mais de 1 ano, 2 anos, poucos meses, eu diria assim, em torno de 6 meses, mas tem projetos que aí ficam 1, 2 anos nesse processo de registro. Só que tem esse lag inicial, né, para registrar um projeto, e depois, toda vez que o projeto vai gerar crédito de carbono, isso é feito em ciclos, através de processos de auditoria e de verificação, né? E aí isso novamente entra na Verra, porque tem que ser feito um relatório de verificação do projeto pela auditoria, a Verra tem que validar, então também tem essas trocas depois. Aí esse processo também leva em torno aí de 1 ano para projetos de conservação florestal, 6 meses a 1 ano. Não, ótimo, Luiz, ótima explanação aí. Agradeço muito aí as suas contribuições. Eu vou abrir aqui para o professor Eduardo, né, falar um pouquinho, então, sobre as metodologias, sobre o que a gente tem aqui no Brasil, né, as ferramentas que a gente tem para mensuração de gases de efeito estufa, né, e quais são as discussões das metodologias especificamente sobre a pecuária, né, que tem sido aí pauta de discussões mais recentes. Então, agradeço a presença e fique à vontade. Ok. Bom, ainda estamos no dia, né? Então, bom dia. Não deu meio-dia para ainda boa tarde. Eu vou tentar mostrar para vocês um pouco o que a gente tem feito há muito tempo nessas questões de mensuração de carbono, validação, de avaliação. Então, vamos ver se eu consigo mostrar aqui. Eu tenho que fazer o share, né? É isso? Isso aí. Vamos ver. Eu fui lá, acho que é. Agora não sei, tem um monte de tela aqui. Vamos ver se é isso. Acho que é. Chegou aí? Ainda está... Isso, chegou. Chegou, né? Eu vou fazer uma coisa aqui para ver se eu consigo botar em 2 telas. Continua aí, né? Não, agora saiu. Ixi, ele está falando que... Vamos voltar de novo. Vamos começar de novo. Essa aqui. Ai, ai. Chegou? Sim. Muito bem, então vamos lá. A ideia é essa aí, atender vocês na solicitação que foi feita, desafios sobre financiamento de projetos de crédito de carbono e quesitos de adicionalidade e permanência. Eu estou lá na FGV, na GV Agro, trabalhando no Observatório de Bioeconomia, depois de 35 anos na Embrapa, trabalhando muito com mudanças climáticas e medição de carbono nos solos. E o que eu vou tentar apresentar nesse curto espaço de tempo é as metodologias existentes, o GHG protocolo, mensuração estimativa do metano, e esses entraves que não vão ser muito
e diferentes do que já foi apresentado. Na verdade, opa, próxima, não foi para frente. Próximo. Mudou aí? Sim. Mudou? Mudou? Mudou assim, professor. Então tá. Então vamos discutir o primeiro ponto, que são as ferramentas e as metodologias disponíveis dentro do mercado agropecuário. Nós temos essa divisão que está aqui, e na produção agropecuária, o que, que acontece? As emissões do setor agropecuário estão em torno de 27% das emissões globais, e as principais fontes de emissão vêm lá do LULUCF, que é a mudança de uso do solo e a produção agropecuária. No caso da mudança de uso do solo, é por conta das emissões, que vêm principalmente pelo desmatamento, e a produção agropecuária tem dois componentes, que é a fermentação entérica e o uso de fertilizantes sintéticos, né? Então, nós estamos, a ideia e as projeções que a gente tem um aumento de 15% a 20% das emissões até 2050, e que as emissões se concentram em alguns bolsões, e esses primeiros bolsões são da produção pecuária. Porém, é importante dizer que as estratégias científicas montadas hoje, muito trabalhadas, elas apontam para uma possível redução nessa produção pecuária, coisas novas estão surgindo, e a gente, possivelmente, nós vamos ter boas notícias aí para frente. Essa redução de emissões, nós vamos ter que trabalhar com esses alimentos eficientes, que é um pouco as boas notícias, além da redução do tempo de vida do animal, a possível redução das emissões por conta de alimento. Há uma discussão muito forte sobre mudança de demanda de proteína animal. Eu não sei se isso vai ter um impacto grande até 2050 sobre essas emissões, e os usos de sumidores de carbono. E esses sumidores de carbono vêm principalmente por conta do manejo. Então, é mais ou menos isso que a gente se depara, e aí a gente vem aqui com esses componentes chaves. Eu vou sempre perguntar para vocês, mudou aí? Mudou. Então, os componentes chaves, ferramenta de quantificação, nós temos lá o animal 3,9% do total, e isso aí vai ser 31% dividido entre fermentação entérica, os dejetos, também os dejetos vindos do manejo, todos eles quantificados, sendo que a fermentação entérica é a maior de todas. E no caso dos produtos, né, da agricultura, aparece essa barrinha aqui, que os fertilizantes sintéticos são os mais fortes, né, que aparecem, sendo que a redução de queima em áreas de savanas, no Cerrado brasileiro, os resíduos também têm um peso importante, a aplicação de esterco e outro tipo de resíduo sólido nos solos, cultivo nos solos orgânicos e a queima desses resíduos. Mas já tem coisas interessantes aí, que essa queima de resíduo, já tem técnicas aí chamadas de biochar, que eu posso queimar esse negócio e depois coloco no solo de novo. E isso traz um aporte de carbono muito interessante. O uso de energia na agricultura é pequeno e a gente praticamente não trabalha muito com isso, porque é bem pequeno, mas pode vir a se tornar maior. Mas, por enquanto, aqui está falando no mundo, em termos de 9 bilhões de toneladas de CO2, no Brasil, a gente trabalha com valores menores. E também tem a importância aqui do cultivo de arroz. Agora vejam aqui como é que é a mudança de uso do solo, 5,2%. Esse é o grande problema do Brasil. Esse é o grande e o enorme problema que o Brasil tem, que é o desmatamento. Isso é que traz e coloca o nosso agronegócio numa posição de nocaute, né? Nós temos que mudar isso. A estratégia de atuação, nós vamos ter os inputs, ferramentas de cálculo, os outputs e as corporações. Então, esses inputs estão no nível da fazenda, onde você vê lá o campo, safra, fertilizante, manejo, as fontes, quem informa isso é o fazendeiro. Depois você tem, quando eu estou falando de balanço de carbono na propriedade, não estou falando em análise de ciclo de vida. Depois você tem os modelos e equações que avaliam as diferentes fontes de emissão, vem as publicações científicas, publicações também que são feitas em campo, e as covariáveis ambientais para modelar como solo, relevo, tipo de vegetação, e com escalas que sejam compatíveis com o que a gente quer fazer. Então, nós temos aí os bancos de dados regionais e nacionais, imagem de satélite, publicação científica. Para a corporação, aí a gente começa a ampliar um pouco essa variação,
que são as emissões no nível de cadeia, emissões no nível do cliente, perspectiva da cadeia nessa base de potencial de mitigação de emissão. E para o cliente e o produtor, obviamente, tem que ter transparência nas emissões, os parâmetros de referência, esses fatores determinantes da remoção de gás de efeito estufa e consultorias específicas, né? Aqui, nessa incorporação dos dados de monitoramento, relato e verificação, a gente tem, então, essas referências que são definição de meta para compromisso climático. Isso tem sido muito discutido hoje, principalmente com a emissão desses títulos de sustentabilidade, né? Que você pode fazer isso para um projeto e você pode fazer isso também para uma corporação, desde que ela defina as metas que ela quer fazer, que ela quer alcançar. Então, quero reduzir as emissões em tantos por cento, né, de CO2, eu quero também ter as metas sociais, eu quero aumentar o número de mulheres, por exemplo, na minha corporação em 50%, eu quero fazer investimento em educação em regiões de baixa renda, tudo isso entra nesses títulos, que é um pouquinho diferente dos outros títulos normais que nós temos no mundo. Então, nós estamos falando de muita coisa, por isso que tem que tomar um certo cuidado nas definições, porque, às vezes, a gente está falando em coisas que não são aquelas ações que podem ser mensuradas, mas todos esses títulos de sustentabilidade e que estão incorporados nos títulos verdes, nos títulos de energia e nos títulos da indústria, podem levar em consideração o que está aqui como o que a gente usa sempre. As ferramentas e metodologias disponíveis por país são essa aqui. Você tem nos Estados Unidos uma que eu peguei aqui, a Comet Farm, Canadá, Rolos, no Brasil eu não botei nenhuma, porque nós vamos falar lá na frente, depois a PIS, depois a Agricultura Emission Calculator, tudo isso está na internet, tá? Você bate lá, calculadoras para cálculo de redução de emissão, tá? Isso aqui foi feito com uma triagem grande pela McKinsey em 2021, porque eles estavam montando esse tipo de informação para os bancos. E ele fala a ausência de ferramentas e metodologias específicas para o Brasil, o que eu discordo. Onde o Brasil, com dimensões continentais, e nós já temos ferramentas específicas sim, para o Brasil desde 2015. Então, que elas não estavam no momento desse levantamento aqui é no mercado e vendendo consultoria para fazer esses cálculos de crédito de carbono. E a gente já tem hoje, o Brasil já tem empresas e tecnologias disponíveis e atuantes, tá? E vamos ver como é que está isso no Brasil hoje. Então, nós temos lá o Imaflora, que tem a sua ferramenta que está avançando rapidamente. Aqui, por exemplo, não está em plataforma digital, provavelmente foi por isso que o McKinsey não encontrou. Tem protocolo GHG digitalizado? Agora já tem. Ferramenta de gestão de atividade pecuária? Já incorporou. Ferramentas para vegetação nativa? Tem. Ferramenta para pecuária, ferramenta para agricultura. Então, todas essas ferramentas aqui que a gente olhou, elas já têm os seus prós e os contras e os seus buracos, tá? Que já estão avançando muito para serem fechados. A Way Carbon tem essa ferramenta completa, a Santos Lab tem uma plataforma, tem tudo, a Santos Lab está bem avançada nisso, mas ainda tem isso que foi dito pela Biofílica, tem uma carência enorme de gente para fazer o PDD, né, que é o projeto que precisa. A Radical também tem avançado bastante, e a Cool Farm Alliance, que também tem avançado, mas tem um buraco muito grande aqui nas coisas que acontecem no Brasil. Portanto, eu coloquei isso aqui para dizer para vocês, tem sim, tem ferramenta no Brasil, essas ferramentas já estão sendo utilizadas há muito tempo, e talvez a falha seja na disseminação do uso dessas informações. Então, por exemplo, o Imaflora vai ter construção da plataforma digital para 2022, e já está sendo aplicada no Paraguai, na Argentina, se não me engano, na Colômbia. Protocolo GHG já está ok, junto com a WRI, já está lá no Imaflora. Digitalizado, não sei se eles vão trabalhar com isso, e assim por diante, tá? Então, tem aqui um levantamento do que existe lá no Imaflora, que tem feito um esforço grande em avançar nessa linha. A Way Carbon, a mesma coisa, tem um banco de dados muito grande, principalmente o software Climas, que tem integração dos indicadores, tem esse módulo de balanço
nos softwares proprietários deles e vai para frente. Então, eles estão avançando nas atividades agropecuárias, buscando principalmente as indicações da Verra para ver como é que eles aumentam ali no deles. E a gente tem mostrado também que, além da Verra, existem outros indicadores mais ligados ao Brasil que a gente pode colocá-los como sendo adaptados ao que nós temos no Brasil. Tem uma equipe muito boa bom, enfim, eles estão, como eu disse aqui, não tem uma ferramenta para funcionalidades específicas para serviço ecossistêmico, mas estão desenvolvendo isso. Bom, aqui a Santos Lab é uma empresa que pegou o GHG Protocolo, e do GHG Protocolo ela colocou tudo lá dentro da plataforma dela, isso era público, e avançou muito, principalmente na área agrícola. E eles têm feito alguns avanços nisso aqui e alguns projetos. Aí, onde é que enrola? Enrola no PDD. Como é que eu faço esse projeto? Quem é que pode me ensinar a fazer esse projeto de PDD para que eu consiga chegar no crédito carbono? Vários grupos, vários projetos, muitos agricultores, e aí varia um pouco com essa limitação que foi dita aí. Alguns têm 100 mil hectares, outros têm 30 mil hectares, outros têm 2 mil hectares. Então, isso aí, no que diz respeito à agricultura, vai ter que ser discutido. A Radical também trabalha muito com pecuária, usa o GHG protocolo offline, e nesse caso eles têm feito um trabalho muito grande lá na Liga do Araguaia e também na Fazenda Roncador, que deve ter sido a primeira, são 170 mil hectares que tem na Fazenda Roncador, que deve ter sido a primeira que conseguiu avançar nessa linha. Bom, enfim, o que nós temos aí? Tudo isso e muita gente baseada no GHG protocolo. O que ele faz? Indo um detalhamento maior. Ele trabalha com adubação orgânica, calcário, defensivo agrícola. O que é isso aqui? Isso aqui é tudo que está no Guidelines 2006 do IPCC, que é o que a Verra usa. Então, nós temos nessas questões aqui, o que precisa ser feito? Adaptação disso para as condições tropicais, que é onde a gente tenta comparar com essas certificadoras internacionais. Então, tudo isso aqui, quais são os fatores de emissão que nós colocamos? Esses fatores de emissão estão todos de acordo com o método de cálculo do Inventário Brasileiro de Gás de Efeito Estufa, coordenado pelo MCTI, e hoje muito utilizado pelo CEG. Então, a gente não pode fugir disso. Foi feita muita pesquisa para chegar nos fatores de emissão desses trabalhos coordenados pelo MCTI, e estão todos publicados. Eu vou mostrar alguns exemplos para vocês. Mas uma passada geral do GHG protocolo, ele tem isso aqui hoje, por exemplo, fatores de emissão, fatores variáveis, instruções de uso. A Minerva tem usado muito esse sistema para fazer os seus cálculos lá, principalmente para a pecuária. E tem os módulos de arroz, algodão, cana-de-açúcar, feijão, milho, soja, pastagem, rebanho, área de proteção permanente, reflorestamento e reserva legal. Então, tem avançado bastante e agora estão fechando um novo sistema onde tem os sistemas integrados, ILP e ILPF. É um pouco a cara dele aqui, você entra aqui com latitude, longitude, os módulos agropecuários, você pode trabalhar por talhão, pode trabalhar pela fazenda inteira. Vou passar mais rápido aqui. Nesse módulo você tem uma pastagem, um pasto recuperado, uso anterior a degradado, menor ou igual a 20 anos, também padrão IPCC, e tudo isso colocado no seu sistema. E aí, no final, você gera um relatório. Esse relatório está aqui, escopo 1, quanto é que foram as emissões, escopo 2, escopo 3, né, naquela sua propriedade. Então, isso já está no sistema. O uso de mudança de uso do solo, quanto que foi essas emissões, os projetos biogênicos e as emissões totais daquela propriedade, né? Os indicadores de eficiência aparecem aqui em cima das emissões totais, em termos de atividade agrícola, atividade pecuária, por hectare cultivado, por tonelada vegetal produzida, por quilo, por cabeça, aqui a gente até exagerou, por ovo, por galinha, tem tudo isso aí também colocado a partir das informações do MCTI. E aí você vê as atividades agropecuárias, as emissões gerais, e aqui a pecuária. Nessa fazenda ela tem muita emissão pela agricultura e pouca emissão pelo rebanho, né? Então, é isso, você faz isso para qualquer lavoura no Brasil, e você já consegue avançar nessa linha. É o que eu digo, isso está pronto desde 2015, e está sendo utilizado desde 2015. Tá? Então, assim, a gente tem esses fatores todos prontos, temos feito um esforço grande de mostrar como é que faz, e está tudo tropicalizado. Pouquíssimas
indicadores aqui são Tiers 1 do IPCC, pouquíssimos. A maioria é Tiers 2 do IPCC. E aí está um resultado final dessa fazenda, mostrando que ela emite, né, 2,19 toneladas de CO2 por tonelada de carcaça. É feito um diagnóstico também do carbono no solo, né, por textura, teor de argila, matéria orgânica, e isso aqui é um diagnóstico que é feito a partir das análises de solo. E aí você vê aqui como é que está a situação dessa fazenda. Está muito baixo ou médio na pastagem convertida para pastagem recuperada, no solo arenoso está médio, no outro está baixo. E isso é o que eu digo que é alto, médio e baixo. E aí você vê que tipo de estratégia de manejo você tem que fazer para melhorar a sua pastagem. É o que nós estamos fazendo na Minerva. Outra coisa importante é o metano. Então, aqui a visão geral do metano, a emissão de metano. Então, nós temos aqui a agropecuária emitindo bastante metano, é um peso enorme na emissão de metano, principalmente pela fermentação entérica. E aqui tem as emissões de metano por manejo dos animais do Brasil, para o período de 1990 a 2016. Para 2020 já está pronto, não foi publicado, mas o CEG já utiliza essas informações para mostrar onde é que está. Então, nós temos aqui gigagrama de metano por bovino, por ovino, por suíno e para os outros animais, como é que está essa coisa. Então, quem que emite mais? Nós estamos aqui nos bovinos e depois os suínos. Esses aqui são os que têm maior emissão. Então, isso aqui, se você reduz essas emissões, você consegue entrar num sistema de crédito de carbono, transformando tudo em CO2 equivalente. Quando você vê o sistema como é que ele é, pasto ruim emite, pasto bom remove. Aqui você tem metano emitido pela fermentação entérica, e aqui você tem também o metano emitido pelas excretas, pelo óxido nitroso emitido pelas excretas bovinas. Nós usamos aqui um padrão ainda anterior do IPCC, mas isso aqui já está em 28, nós vamos falar nisso daqui a pouco, e aqui já está em 250 e poucos. A relação entre CO2 e o óxido nitroso e CO2 equivalente, metano e CO2 equivalente. Essa é uma equação bastante interessante, onde nós temos muita informação. Como é que mede? Por enquanto, desse jeito aqui, você coloca isso no boi, o boi arrota, e aí, a partir disso, é capturado o gás, e desse gás você leva para o laboratório e mede esse metano. Mas já avançou, daqui a pouco nós vamos abandonar isso. A gente já tem as câmaras respirométricas, que são grandes, você mete esse boi lá na câmara respirométrica e deixa ele lá 24 horas, e você captura todo o metano que ele emite naquela situação. Isso vai acelerar demais os nossos processos de emissão. Aí aparecem os fatores por unidade da federação por animal. Touro maior que 2 anos, vaca maior que 2 anos, novilha, bezerro, touro maior que 2 anos confinados, 2 anos de produção leiteira confinados. A nossa dúvida é que isso aqui deu muito trabalho para conseguir, e eu preciso saber se essas certificadoras internacionais têm isso aqui, porque isso tudo foi feito em laboratório brasileiro. Então, nós saímos de 1990 até 2016, a evolução das emissões de metano por categoria de animal. E hoje nós estamos chegando aqui, era 55 há muito tempo atrás, em 2006. 1996, era 2005. Em 1996 era 55. Nós fizemos as correções e voltamos tudo para o inventário até o início dos inventários brasileiros. Então, não é mais 55, é 70. Em 1996, isso aqui por estado, tá? E essa tabela vai evoluindo até a gente chegar no valor de 67. Isso gera para a gente, deixa a gente meio incomodado, porque quando a gente quer discutir, por exemplo, possibilidade de remoção, diminuição de metano no rebanho brasileiro, o pessoal vem com as réguas europeias. Então, vem lá com aquela régua, não, metano aqui na vaca leiteira são 53, 54 quilos. De metano por cabeça. No Brasil não é. No Brasil são 80. Então, nós temos condição de baixar essa emissão do metano de 80 para 50 e cumprir as metas de redução de metano que a gente colocou lá em Glasgow. Mas se usar a régua europeia, não vai dar certo. É onde a gente briga um pouco, discute bastante com o pessoal que estabelece essas regras e esses padrões. E aí, mas como é que você vai falar esse negócio? Eu vou falar isso em cima dos artigos científicos que a gente tem, dos relatórios que foram feitos, das diversas
diversos experimentos que foram feitos, que nos dão bastante segurança e robustez nesses números para a gente mostrar, olha, está tudo certo, o que o pessoal faz fora do Brasil, está tudo certo, todo mundo segue o Guidelines 2006, porém, os fatores de emissão mudam. Se a gente não mudar isso, não vai dar certo. Isso aqui para um outro tipo de animal, isso aqui deve ser por confinado, baixas emissões, vejam lá em 2016 que baixa. O importante é você ver essa evolução de 1990 até 2016. Esses dados existem, né? Então, quando as pessoas falam, não, está faltando informação no Brasil, nós não temos as informações, sim, elas estão disponíveis, a gente pode utilizar, tá? Quando a gente vai chegar, então, no cálculo, é aqui que embola. As métricas de medição de metano, nós temos lá o GWP, o GWP 100 é que o IPCC usa, e aí nós temos, nos diversos anos em que saíram os relatórios do IPCC, nós temos o SAR, o AR4 e o AR5. Olha como é que é esse negócio. Metano, em 2020, 2010, ele estava com a relação de 1 para 21. Depois foi 1 para 25, já chegou em 1 para 28. Aí o pessoal fala, não, o problema é que vocês estão considerando o tempo de vida, o IPCC está considerando o tempo de vida do metano de 100 anos. Não é, é 12. Então vamos calcular eu concordo, são 12. Vamos calcular o GWP20. Aí o GWP20 para 20 anos, ele aumenta, 72, é 84, ou seja, o tempo, a capacidade, o potencial de aquecimento desse GWP20 em 12 anos é muito maior que o GWP100. Então, não nos pareceu uma boa estratégia fazer essa troca somente em função do tempo. Isso é linear, isso não é bom. Então, hoje a decisão é de continuar no GWP100. Porém, a gente tem trabalhado com outras métricas, por exemplo, GTP. Vamos trabalhar com GTP 100. O GTP 100 cai para 4. Mas o tempo de vida não é 12, então não pode ser o GTP 100. O GWP 100 é 28, mas o tempo de vida não é 12, então nós temos que trabalhar com outro tipo de métrica para fazer isso. E aí, bom, esse gráfico fala um pouco, essa tabela fala um pouco a mesma coisa que eu mostrei atrás, aí aparece uma nova métrica que está sendo discutida, que é o GWP estrela. O GWP estrela, ele considera o aumento do rebanho para os anos anteriores. E aí, até 20 anos atrás, você vai ter, possivelmente, se o seu rebanho não aumenta, você vai ter uma redução das emissões de metano no rebanho. Então, se você tem uma situação conservadora, onde você vai mantendo o aumento do seu rebanho, é preferível continuar no GWP 100. Se você tem uma situação desafiadora, onde você vai baixar o tamanho do seu rebanho, pouco a pouco nós vamos chegar num valor mais real do que existe, que é o GWP estrela. Dá para usar? Vai ser discutido esse ano no Egito. Mas a gente fez algumas situações, algumas simulações. Por exemplo, GWP 100 entre 1997 e 2000 deu 1,72 toneladas de CO2 por cabeça. O GWP estrela, 2,8, porque o rebanho cresceu. Depois, 2001, 2020, ele chegou a 2,84, mas aí estabilizou nos últimos 10 anos. Então, nós estamos com 2,27. Assim, essa teoria começa a se materializar e a gente começa a ter condições de mudar essa métrica. Por enquanto, não. Por enquanto, nós vamos trabalhar com isso. Os entraves, para finalizar, a gente tem que melhorar essa medição de carbono, entre solo e vegetação, temos que dar escala para isso. Redução nos custos de medições, aqui ainda está um pouco caro, mas a tecnologia está avançando. Nós temos que implementar os sistemas de MRV para qualquer atividade agropecuária, regulação do mercado voluntário para a agricultura, senão não vai dar certo, e adaptação das condições do mercado às características de produções tropicais. É uma bela briga, que nós estamos nela até o pescoço. Vamos ver se a gente consegue chegar lá. É isso aí. Muito obrigado. Não, excelente explanação, professor. Efetivamente, existem diversos cálculos, tem muito material já pronto que é de desconhecimento da maior parte das pessoas, né? Inclusive de profissionais. Então, é interessante que isso seja efetivamente, sim, divulgado e, em algum momento, né, a gente estabeleça aí as regras aí, até
de fazer uma autorregulamentação e, num segundo momento, ter a regulação do Estado em cima do que aí os setores apresentarem. Eu acho que o caminho pode ser mais ou menos por aí. Tá? Tem alguns questionamentos aqui que fizeram, mas eu prefiro deixar para o final da apresentação, dado o avançar também do tempo. Tá? Então, eu queria abrir aqui para o Daniel Vargas, né, nosso coordenador do Observatório de Bioeconomia. Por favor, fique à vontade aí para falar sobre principalmente as questões jurídicas, conforme a gente organizou aqui o painel. Ótimo, só um segundo que eu vou abrir a minha apresentação. Estão me ouvindo, né? Sim, mas a apresentação ainda não está na tela. Não. Agora sim. Perfeito. Obrigado mais uma vez, Felipe, pelo convite. É um prazer participar desse diálogo aqui com vocês. Prazer conhecer a Luísa. Para mim, sempre um privilégio ouvir e dialogar com o professor Assad. Sem dúvida, uma das maiores referências intelectuais do Brasil na agenda da agricultura de baixo carbono e na criação, né, dos parâmetros e de todo esse esforço nacional pela descarbonização da economia brasileira em geral e do agro em particular. Eu sempre faço questão de destacar isso em todo lugar que eu vou, porque a gente precisa aprender a reconhecer e conhecer, não é, as referências de que o Brasil já fez. Eu acho que ignorar a nossa história e a nossa produção é um erro muito comum, aliás, na tradição científica e intelectual brasileira, e eu não queria ser cúmplice desse erro. Para efeito da nossa conversa e do nosso diálogo, eu acho que a maneira mais rica ou colaborativa que eu posso ter nesse ambiente é de tentar destacar alguns elementos que fogem um pouco do perfil da apresentação da Luísa e do professor Assad, mas que complementam. E olhar para um aspecto jurídico estrutural que está na base do mercado de carbono. A chave que destranca o mercado de carbono e abre a porta para o crédito é o tal conceito de adicionalidade. E aqui é onde eu acho que está boa parte dos nossos desafios, confusões e talvez oportunidades. Primeiro porque adicionalidade é utilizado na prática, no linguajar contemporâneo, com significados muito diferentes. Segundo, que na verdade existem desacordos radicais sobre a maneira exata de conceituar e aplicar a adicionalidade, no Brasil e fora. Então, assim como, e isso é muito comum no direito, com frequência as pessoas concordam sobre uma ideia abstrata e discordam sobre a sua aplicação prática, também acontece com o conceito de adicionalidade, ainda quando as pessoas concordam com a sua ideia abstrata, a usam, a aplicam de maneiras muito diferentes. E para a gente tentar resolver ou diminuir uma parte dessa confusão, eu acho que é importante fazer um resgate histórico da genealogia desse conceito, de onde ele vem e quais são os componentes-chave que o constituem e o definem na prática da geração do crédito de carbono. Então, o que eu vou fazer agora, nos próximos minutos, é olhar um pouco para essa construção do conceito como uma ideia jurídica e social que ampara, que serve como raiz mestra em cima de que se constitui o mercado de carbono, e a partir desse destaque abordar também como os avanços desse conceito geram questionamentos que hoje talvez expliquem por que existe tanta dificuldade em reconhecer o crédito de carbono no agro. Então, começo com uma definição conceitual básica. No protocolo de Kyoto, se definiu que nós criaríamos uma estrutura de geração de créditos associada, na época, a projetos da MDL, cuja condição era que esse projeto ele fosse fruto
de um envolvimento voluntário, de uma ação de alguém, em um país em desenvolvimento, em particular, que criasse um projeto mensurável, portanto, que gerasse um impacto ambiental, e que fosse caracterizado como adicional, e aqui definido ou detalhado como um projeto que, se não fosse certificado e, portanto, se não obtivesse esse apoio financeiro extra, ele não seria rentável e, portanto, não se viabilizaria. Esse conceito, um pouco críptico, um pouco mesclando elementos muito diversos, ele foi ao longo do tempo amadurecendo. Mas ele tem uma estrutura que parece mais ou menos clara e dominante na maneira como ele é operacionalizado desde a sua origem. Primeiro, ele tem um componente ambiental, que eu chamaria na nossa linguagem jurídica, uma condição necessária. Só gera crédito de carbono aquilo que produzir um resultado ambiental positivo. Mas essa condição necessária, como a gente costuma às vezes dizer no direito, não é suficiente. Você pode ter uma grande ciência, você pode ter um grande projeto, e isso não gerar crédito de carbono. Para que essa condição necessária se cumpra, é necessário também que pelo menos 2 outros componentes se realizem. Primeiro é o que eu chamo de um componente legal, que essa ação que gera crédito esteja compatível com as regras do sistema jurídico nacional em que esse projeto é desenvolvido. E segundo, que esse projeto tenha um atributo social, significando que ele se ele for rentável, como um projeto econômico típico, ele também não gera um benefício de crédito de carbono, ainda que tenha um impacto ambiental positivo. Então, essa é a tríade, digamos assim, que constitui a ideia-chave da adicionalidade. Ao longo dos últimos 20 anos, essa tríade, ou esses 3 componentes, eles foram sendo amadurecidos ou desenvolvidos pela prática, pelos órgãos internacionais que avaliam os projetos e definem se eles são de fato adicionais, e pelo próprio debate regulatório no plano internacional e cada vez mais no plano privado com a autorregulação do mercado. E esse desdobramento, esse detalhamento conceitual do conceito de adicionalidade se deu avançando em cada um desses componentes. No primeiro componente, a definição do que seria um benefício ambiental e, portanto, algo que pudesse ser passível de gerar um crédito de carbono, veio naturalmente com o avanço de mecanismos de mensuração, com a definição de fatores de emissão detalhados, desdobrados para realidades diferentes, como o professor Assad mencionou, mas também com a criação de moldes ideais, com base em que a gente atesta se um projeto em uma realidade cumpre um determinado critério de causalidade. Ou seja, se aquela ação empregada naquele projeto, naquela localidade, de fato, pode ser caracterizada como digna para a geração de um crédito de carbono. Em outras palavras, vários projetos podem ter um grande impacto ambiental. E ainda assim, se não tiver inscrito no molde de causalidade pré-definido pela metodologia existente, isso não seria suficiente para caracterizar um crédito e, portanto, a geração de uma renda no mercado. Mas houve aqui grandes avanços, como nós sabemos, que foram dando forma e cara ao longo do tempo a esse componente ambiental. O segundo componente é o componente jurídico, que também foi se materializando no debate internacional e nas decisões tomadas, seja nas interpretações dos projetos no âmbito do IPCC, seja cada vez mais nos entes reguladores, nos entes autorreguladores no setor social. E a ideia-chave aqui é que, já que nós estamos criando um mercado de trocas internacional, em que alguns países vendem crédito que podem ser comprados por empresas de outros países, para assegurar que esse sistema comercial não gere problemas ou não viole a soberania de cada país para reger a sua própria realidade econômica e social, se definiu, quase como uma prática, que só seriam admitidos como geração de crédito aqueles projetos que estivessem de acordo com as leis nacionais. Então,
Se em um determinado país existir alguma vedação, alguma ilegalidade em uma certa atividade econômica ou social, ainda que essa atividade tenha um impacto ambiental, isso não será suficiente para se caracterizar o crédito de carbono. Então, eu disse aqui que uma máxima que a gente poderia utilizar para resumir essa ideia é que o que é proibido não pode ser vendido. E o terceiro componente, ou o terceiro elemento, que entra no conceito de adicionalidade e ganha prática, ganha cogência no cenário internacional, é que só seriam passíveis de geração de crédito aqueles projetos que não seriam, digamos assim, rentáveis por si só. Portanto, uma grande empresa, que em tese tem um projeto que é muito vencedor, pode ter um grande impacto ambiental, se aquela inovação já puder se viabilizar economicamente no mercado com as ofertas existentes, ela não seria, portanto, hábil à geração do crédito de carbono. E esses componentes, na verdade, eles pareciam fazer bastante sentido e ganharam grande respeitabilidade, especialmente dos anos 2000 a 2015. Esse era o momento em que o crédito de carbono era visto, em grande medida, como um projeto que era parte de uma certa divisão social da economia global, em que um conjunto de países desenvolvidos, para cumprir com seus objetivos e obrigações ambientais, precisariam inovar, e para facilitar e flexibilizar esse processo de cumprimento das obrigações ambientais dos países desenvolvidos, o resto do mundo em desenvolvimento poderia participar, colaborando com esse objetivo dos países ricos, fornecendo créditos, desde que esse crédito tivesse um impacto ambiental positivo, fosse conforme a lei local e tivesse um atributo social caracterizado. Então, nesse bojo, nesse contexto, houve um avanço, né, que chega até os dias de hoje, de como nós vamos materializar, detalhar essa adicionalidade para que ela sirva aos propósitos da descarbonização em todo o mundo, que é a situação que hoje nós vivemos após o Acordo de Paris. E desde então, os avanços que aconteceram, eles acontecem criando ou detalhando, muitas vezes na prática da regulação, ou às vezes nas interpretações de quais projetos são legítimos, criando critérios, ou criando avanços, que vão conformando esse organismo da adicionalidade e lhe dando uma espécie de sentido mais contemporâneo. Entre esses avanços estão, de novo, avanços naquela dimensão ambiental e, em particular, na definição do que seria caracterizado cientificamente como adicional. E aqui, por um lado, nós vimos avanços em áreas ou em setores que estão na fronteira do debate internacional, como o próprio crédito do metano. De outro lado, nós vemos avanços que estão hoje associados ao reconhecimento do crédito do agro. E aqui surge uma variável nova, que nós sabemos que talvez seja mais estável, pelo menos no debate contemporâneo. Nós imaginamos que alguém que planta uma árvore, essa árvore sobrevive no tempo, portanto, está ali um benefício ambiental. Mas se há uma melhoria em uma determinada lavoura, e essa melhoria, no ano que vem, ela é desfeita por alguma razão, que vendeu a terra para outra pessoa que fez diferente, ou porque por alguma razão aconteceu um dano ambiental, uma crise, uma chuva torrencial que estragou aquela construção prática, esse crédito pode ser perdido muito rapidamente, portanto, para que se caracterize esse contributo ambiental, é necessário, no caso do crédito gerado no setor agropecuário, essa é a discussão pelo menos, que haja uma caracterização de permanência. E esse é um tema cada vez mais debatido, seja na Europa, seja nos Estados Unidos, cada vez mais no Brasil. No âmbito da causalidade, ou seja, não da mensuração em si, mas da definição da relação de causa e efeito, o que eu fiz e o que eu produzi. Os moldes com base em que a gente aprecia e atesta a causalidade começam a se diversificar. Então, a gente enxerga, não é, uma apresentação de propostas de inovação metodológica que são subscritos à Verra. A Verra tem examinado, gradualmente começando a reconhecer créditos de atividades produtivas, em geral ligadas ao agro e à pecuária, mas ainda é um processo em avanço, em evolução, que está chegando. E a gente vê esses avanços nesse primeiro componente, que de alguma maneira parecem abrir ou atualizar esse regime para atividades produtivas contemporâneas. Mas há também alguns avanços na discussão no que diz respeito a esse componente jurídico da adicionalidade. E entre esses avanços se formou
em particular no setor social, sob a liderança de organizações não governamentais no Brasil e fora, uma interpretação desse componente legal, dizendo que a necessidade de que o projeto esteja conforme as regras nacionais, no caso brasileiro, significaria que projetos ligados à reserva legal ou à sua reconstituição e projetos ligados à preservação de uma área de preservação permanente ou à sua recomposição não se enquadrariam dentro daqueles projetos legítimos para geração de crédito de carbono. Porque já que a lei brasileira obriga a manutenção de APP e reserva legal, logo, a lei nacional, assim se interpretava, veda que esses projetos possam ser financiados ou apoiados via crédito de carbono. Essa interpretação, naturalmente, muito particular, dado que eu creio que o Brasil é o único país do mundo que tem esses institutos com essas características, embora alguns países tenham leis que estimulem, que apoiem preservação de áreas em beira de rio e outros critérios, mas como um fundamento de limitação da propriedade, é o Brasil, possivelmente o único país do mundo que tem uma regra tão ambiciosa, e foi interpretado, então, em particular nesse debate que aconteceu no país entre os anos 2000 e 2015, que essa determinação legal afastaria que projetos associados a essas atividades pudessem ser reconhecidos como geradores de crédito. E houve também um avanço na maneira como se conceitua esse atributo social do crédito. Não é? Então, é verdade que não é apenas um projeto que gera um impacto ambiental que gera crédito de carbono, mas deve ser um impacto ambiental produzido por uma inovação que tem um aspecto social, que não seria economicamente rentável de outro modo, não é? Em geral, atrelado a pequenas e médias empresas ou a pequenos produtores, que naturalmente não teriam um acesso aberto, natural ao mercado, para financiar os seus projetos e por aí vai. E aí, né, por causa disso, projetos que têm um impacto ambiental óbvio, como, por exemplo, a geração de energias limpas, como no setor de energia eólica e de energia solar, começaram a ser excluídos do mercado de carbono, porque se passou a entender que isso já era rentável dentro do próprio mercado, não haveria mais, digamos assim, fundamento social para se subsidiar via crédito essas atividades, mas aí também surge um outro detalhamento, que é ter uma exceção. Se for um país pobre, né, aí pode. Então, assim, se for um projeto que gera energia eólica e solar, que tem um imenso impacto, num país rico, não pode. Mas num país pobre, pode. E num país como o Brasil, que talvez esteja numa situação intermediária, aí varia. Porque se for um projeto numa área muito pobre, talvez possa. Numa área mais rica, aí não pode, não. E aí a gente começa a perceber que esse avanço, esse detalhamento desses atributos, começa a gerar uma confusão, não é? Na compreensão, no debate público, seja em quem lê as regras do mercado de carbono com viés mais jurídico, como por vezes eu faço, seja quem olha do ponto de vista da ciência ambiental e vê o impacto de medidas, né, que são muito relevantes, como, por exemplo, na agricultura de baixo carbono. Né? Mas se for uma agricultura de baixo carbono do grande, aí não pode, não. Mas do pequeno pode. Mas a agricultura toda é ruim, porque ela gera impacto ambiental, porque é a conversão do uso da terra, então não pode, não. Eu vi uma salada, essa é a verdade, que a gente não sabe exatamente o que adicionalidade significa, nem do ponto de vista ambiental precisamente definido, nem do ponto de vista social, para caracterizar como é que é exatamente esse detalhamento econômico, e menos ainda do ponto de vista jurídico, dadas as características próprias de realidades como a brasileira. E aí surgem perguntas, que eu acho que estão hoje no centro da discussão internacional e brasileira, e que mereceriam uma reflexão, para a gente, de fato, chegar, né, talvez mais próximo de uma clareza conceitual do que é a adicionalidade, a grande chave para o mercado de carbono. Sem adicionalidade, não tem crédito. É assim que esse sistema foi montado há mais de 20 anos e é uma ideia muito forte ainda na prática, na gestão, no desenvolvimento de projetos e na própria definição desses órgãos autorreguladores. E quais são as dúvidas? Né? Então, a primeira, naturalmente, está ligado, e eu vou passar muito rapidamente, aos critérios de definição exata do que é esse benefício adicional climático. Né?
Então, a gente sabe que existem avanços tecnológicos em setores de fronteira, em particular no metano, mas em outras áreas, avanços na maneira como nós medimos ou nos padrões que nós utilizamos para essa medição. Nós sabemos que existem variações de metodologias que são propostas para novas áreas, em particular áreas produtivas como do agronegócio da pecuária, e nós sabemos que existem aqui alguns questionamentos sobre, de fato, se esse critério temporal é tão necessário ou relevante assim para condicionar a geração de crédito no agro. Então, por um lado, é verdade, nós não parece fazer sentido do ponto de vista do planeta que a gente apoie um projeto hoje, que gera um impacto ambiental hoje, que amanhã seja desfeito. Por outro lado, não parece claro que essa mesma régua se aplica a outros setores da economia. Então, aqui eu dou um exemplo. Uma petrolífera da Noruega, um grande país exportador de gás carbônico, cria uma inovação que contém a emissão de metano no processo extrativo. Essa inovação, ela não é ainda viável economicamente, porque não tem ainda um mercado de metano constituído que o premie, ou pelo menos isso ainda está em construção. Então, essa inovação ela gera um crédito de carbono para a petrolífera norueguesa. Se o ano que vem, por qualquer razão, a petrolífera decidir desfazer essa inovação que foi aplicada, que custa mais caro para gerir, que é mais difícil para aplicar e para garantir, que está evoluindo, nós vamos retirar o crédito de carbono que foi dado à petroleira norueguesa, porque ela não garantiu a permanência daquela inovação no tempo? Não vamos. Se depois de amanhã, por alguma razão, o governo dos Estados Unidos decidir reduzir os subsídios que hoje dão mais lucro para a Tesla do que a venda e produção de carros, e, portanto, isso acaba tornando inviável, ou não tão rentável, aquelas inovações que são instaladas nos carros e que fundamentam o carro elétrico na Europa, nos Estados Unidos, e uma das grandes inovações para a gente descarbonizar esse setor. Nós vamos obrigar, não é, o fundador da Tesla a devolver o dinheiro que ele recebeu historicamente pelo crédito de carbono, que hoje é parte da grande riqueza que ele produz. Mas se isso não é verdade para o setor de petróleo, e se isso não é verdade para o setor de transporte, será que faria sentido condicionar o crédito do agro a essa mesma condição? Por que no agro, se há uma inovação que gera um impacto ambiental, que melhora a maneira como aquela produção se dá, reduzindo naturalmente possíveis consequências do ponto de vista ambiental, se essa inovação, por alguma razão, não sobreviver em 5, 10 anos, nós não vamos hoje aprovar aquele crédito para o agro. Será que faz sentido, do ponto de vista da própria estrutura do crédito de carbono, condicionar o crédito de agro a essa estabilidade? Então, essa é uma pergunta que eu acho que mereceria ser debatida, não apenas do ponto de vista científico, da estabilidade desse carbono no solo, mas do ponto de vista do sistema jurídico e do sistema regulatório que cria o mercado de carbono global. Porque, do contrário, nós acabamos criando um privilégio para um setor sobre outro. Então, essa é uma pergunta que eu deixo. Segunda pergunta diz respeito à causalidade. E aqui nós sabemos que, de novo, existem vários avanços científicos que não necessariamente são ainda reconhecidos como tituláveis do crédito de carbono, porque não tem um molde de metodologia instalado nos órgãos reguladores e autorreguladores como a Verra. Então, é por isso mesmo que grande parte da ciência produzida pela Embrapa nunca foi discutida pela Verra. A Verra nem sabe disso. E vai continuar sendo assim, e faz sentido que seja assim. Porque, no fundo, o que se pretende não é colocar na Verra cada avanço científico de cada país do mundo, para cada setor e cada cultura. É eleger um conjunto de padrões que serve de roteiro para ter uma espécie de transparência e garantia para a gente poder medir e atestar. Não é? Do contrário, você abre um rol infinito de possibilidades e esse mercado ele não funciona e não opera. Ok. Ao mesmo tempo, hoje, esse rol de metodologias ele tem características particulares, porque ele foi criado ao longo dos últimos 20 anos para um conjunto de setores específicos. E faz sentido que seja assim, porque até 2015 eram os países ricos, em particular a Europa, comprometidos com a descarbonização. Então, obviamente, nasceu um rol de metodologias para apoiar a Europa no cumprimento do seu objetivo de vanguarda com o planeta para reduzir as suas emissões. Ocorre que, nos últimos anos, esse sistema ele se abriu e o mundo inteiro agora precisa participar dele. Mas o rol estreito de metodologias, em grande medida associadas à economia produtiva europeia,
ainda não nos serve, ou não reconhece as diversidades, as particularidades do que é essa economia e o seu impacto ambiental em países pobres ou em desenvolvimento como o Brasil. Nós vamos, então, democratizar, deseuropeizar esse rol de metodologias para que esse mercado ele abrace realidades de outros países e, por isso, contribua para essa descarbonização acelerada, porque se não fizermos, não será adicional. Se não resolvermos essas questões, continuaremos olhando para a adicionalidade como um atributo que restringe o rol da ciência e o rol da prática que pode ser admitida como geração de crédito. E aí, nesse jogo, o Brasil está, em grande medida, limitado na sua possibilidade de arrecadar. E, por fim, nós sabemos que existe esse critério de que só pode gerar crédito de carbono aquilo que não é vedado por uma lei nacional. Significou isso, na prática que foi interpretada e aplicada pelo Brasil, sobretudo pela liderança de algumas organizações sociais que participavam do MDL, o argumento de que a reserva legal e a APP estão fora. Houve, no entanto, uma lei aprovada no Congresso Brasileiro que alterou o artigo 41 da Lei de Pagamento de Serviços Ambientais para incluir um dispositivo que explicitamente diz: reserva legal e APP pode gerar crédito de carbono para efeito de mercado de carbono. Então, se a interpretação legal era de que isso era vedado pela lei brasileira, agora a lei brasileira, em uma emenda, diga-se de passagem, do senador Contarato, do PT, diz que projetos que geram impacto ambiental positivo em APP em reserva legal, segundo o legislador brasileiro, podem gerar crédito de carbono. Não significa que serão necessariamente fontes geradoras de crédito de carbono. Existem uma série de outros atributos que precisam ser caracterizados, mas se interpretava que o Brasil obstruía isso, não parece ser correto dizer que essa vedação jurídica ainda predomina entre nós. Na prática, no entanto, essa mudança ainda não ganhou praticidade ou absorção pela maneira como o mercado de carbono funciona. E aqui eu caminho por fim. O aspecto social. Né? Então, essa ideia de que uma inovação ela é potencial geradora de crédito de carbono, se ela não fosse, de outro modo, viável economicamente. Tem aqui um viés, digamos assim, social, de apoiar, né, aquelas instituições ou entidades que, de outro modo, sem um apoio externo, não fossem competitivos. Qual o problema? Tem um problema que me parece aqui que está na raiz da ideia. Inovar, por definição, é pisar em terrenos desconhecidos. É testar mercados cuja viabilidade ainda não está claramente definida. É arriscar e, portanto, gastar um recurso na expectativa de que, mudando padrões de consumo, mudando dinâmicas de mercado, no futuro, aquele risco acabe se provando bem-sucedido e abra margens de lucro que hoje não existem. Na economia da inovação, a ideia básica de inovação é que nós não conseguimos, de antemão, precificar esse risco com clareza, ou definir com clareza quais projetos de inovação hoje serão, amanhã, quando eu não tenho informações sobre o futuro, rentáveis ou viáveis economicamente. Portanto, quando a gente, com a melhor das intenções, condiciona um crédito de carbono a um adivinhamento do sucesso no futuro, me parece que a gente cria um problema que não funciona adequadamente para os nossos propósitos ambientais, nem para as inovações que têm impacto ambiental significativo. Então, aqui eu termino. O que eu acho que está na base dessas confusões ou dessas tensões que se multiplicam em cada um desses componentes que caracteriza o conceito de adicionalidade? É a mudança na ideia e na função do mercado de carbono. A verdade é que o mercado de carbono, desde a definição original de adicionalidade, nasceu com o propósito de viabilizar a transferência de compensações de recursos dos ricos para os pobres, desde que eles cumprissem um determinado conjunto de critérios. Então, desde a sua origem, o mercado de carbono não nasceu para nós, no mundo em desenvolvimento,
para reconhecer ou financiar a nossa inovação sustentável. Não era a ideia dele, desde a origem, olhar para a pecuária e dizer: se você for mais intensivo em economizar a emissão de metano e pasto, você merece um prêmio. Nunca se pensou em olhar para a agricultura e dizer: se você implementar práticas integradas e plantar floresta, você gera crédito de carbono. Não era essa a ideia. E não é por mal. Era para ajudar os europeus no seu desafio enorme de inovar. Então, para a Europa, o crédito de carbono tinha um conceito de adicionalidade ligado à inovação produtiva. Era a empresa que usa energia fóssil que vai ter que substituir por uma fonte energética alternativa e limpa. Era o setor de transportes que vão ter que substituir por carro elétrico, e por aí vai. Então, o objetivo do mercado de carbono era, para os ricos, financiar a inovação. E para os pobres, um conceito de adicionalidade com aqueles atributos. E isso, outra vez, fazia sentido até 2015, porque essa era a lógica que melhor parecia se acoplar à divisão de compromisso e tarefas do mundo. A partir de então, esse sistema mudou. E todos nós precisamos de inovações sustentáveis. Todos nós precisamos de financiamentos que estimulem aqueles produtores que fazem mais bem feito. No entanto, o parâmetro de adicionalidade que ainda impera tem aquela raiz histórica que o condiciona a esses atributos que eu mencionei anteriormente. E agora chegamos à nossa realidade. E a nossa realidade é que agora, né, o Brasil, assim como grande parte do mundo, quer participar do mercado de carbono. E não quer participar do mercado de carbono apenas naquele papel compensatório que prevaleceu até 2015. Nada contra. Isso é muito importante para nós. Para a gente recuperar nossas áreas degradadas, plantar floresta, gerar um ativo que valorize a floresta em pé. Mas nós sabemos que para a gente cumprir com a tarefa do desenvolvimento sustentável, o Brasil, assim como a América Latina, assim como a África, precisará também de financiamentos que apoiem a inovação verde na nossa economia real, como ela é, em todos os campos dela, assim como na Europa se faz. E essa tradução e adaptação, que passa por uma atualização do conceito de adicionalidade, me parece ainda uma tarefa em curso, ou um debate em curso, que exigirá, naturalmente, avanços no nosso conceito e interpretação científica, caracterizações mais claras do que é juridicamente aceitável e, sobretudo, a interpretação, talvez, mais abrangente do que seria economicamente aceitável como geração de crédito para efeitos de financiar essas práticas sustentáveis. Em última análise, todos queremos a mesma coisa, a descarbonização e a preservação do meio ambiente. Na prática, a maneira de caminhar até lá, eu acho que é uma tarefa em construção. Então, minhas observações gerais eram essas. Incrível contribuição, Daniela. De fato, é isso, né? A meta global hoje é a descarbonização, e é uma descarbonização em que todos devem contribuir, né? E o Brasil é um ator extremamente relevante quanto a isso, porque a manutenção da floresta ela é praticamente essencial para não só o microclima, mas o clima da região e de forma um pouco mais indireta, muito em breve afetará todos os outros países com relação às mudanças climáticas. E dado isso, né, é muito interessante o que você propôs, que é evidentemente um redesenho do mercado de carbono, considerando todos que estão agora participando ou são stakeholders deste mercado, né, que o Brasil com certeza é um dos mais relevantes. E aí o outro ponto é com relação à externalidade econômica que tem numa proteção ambiental dentro de uma propriedade rural no Brasil. Independentemente de ser obrigação legal ou não, ali aquela preservação gera uma externalidade positiva para o mundo inteiro. Mas o ônus fica apenas para o proprietário rural. Então esse é o ponto, e obviamente, sob o ponto de vista econômico, gera uma pressão para o desmatamento. Claro que existe a obrigação legal, mas existe também uma racionalidade econômica que traz essa pressão. Então, por conta disso, é essencial que seja incluído, né, para a geração de crédito de carbono de desmatamento evitado, também essas regiões.
e também para as áreas de restauração ambiental dentro da reserva legal e APP, porque, caso contrário, qual que é o estímulo que aquela determinada pessoa vai ter para recompor aquela área, né? Claro que a gente vai ter as limitações de aquisição de produtos, etc., mas a gente está falando em larga escala, a gente está falando de um território gigante, que é muito difícil a fiscalização, inclusive, se tivéssemos muito, que o órgão ambiental fosse extremamente equipado e com muita gente, com muitas pessoas. Então, esse é um ponto que temos que discutir, seja no nível internacional, seja no nível nacional, para que o Brasil reconheça e crie um mercado, então, especificamente para isso, né? Para um crédito de carbono oriundo do desmatamento evitado dessas áreas, porque é importante que isso seja direcionado, até porque 43% das emissões de 2020 foram de conversão no uso do solo. Então, e apenas, né, a questão, né, da exceção da adicionalidade jurídica no que se refere ao descumprimento, então nessa determinada região existe uma fronteira de desmatamento e nesse caso aqui a grande parte dos proprietários não cumprem a legislação de forma generalizada. E aí eu consigo gerar crédito de carbono, eu consigo, mas tem que demonstrar isso para a terra, né? E, além disso, esse crédito de carbono dali gerado, ele é considerado um crédito de carbono de baixa qualidade. Enfim, isso tudo assim, para resumir um pouco né, e trazer esses pontos adicionais do Daniel, com eu concordo totalmente. Pessoal, a gente tem aqui, para encerrar, algumas perguntas que foram direcionadas para o Eduardo, tá? A primeira é, então, do Gabriel. Eu acho que coloquei na tela, não sei se apareceu, mas eu vou ler de qualquer forma aqui. Assad, como fica o GHG Protocol Agropecuário Brasileiro com o lançamento da nova ferramenta do GHG Protocol Land Sector and Removals Guidance? Bom, antes de mais nada, eu queria dizer para vocês e declarar publicamente que nesse segundo turno o meu voto é para o Daniel. Eu voto no Daniel. O professor Assad sempre me surpreende. Não tem a menor dúvida, não tem a menor dúvida. Quanto à pergunta, foi ótimo a publicação que saiu agora sobre essas mudanças, os guias da mudança de uso do solo, porque esse era o grande problema, ainda o grande problema que nós temos no GHG Protocolo. Por exemplo, eu saio de uma situação de pasto degradado, vou para um pasto recuperado. Como é que é isso? Como é que é feito o cálculo? Eu saio de uma floresta e entro numa soja. Ou essa soja para e vira floresta, ou tem regeneração. Então, no momento que esses indicadores começam a aparecer, facilita a nossa vida, porque esse é o ponto fraco nosso. Os outros não. Então, é muito bem recebido, estamos avaliando e vamos partir para o campo. Já partimos, vamos novamente incrementar as nossas ações no campo e de pesquisa para poder mensurar isso corretamente e, se possível, corrigir esses parâmetros que estão propostos. Parâmetros não, as linhas estão certas, os valores é que precisam ser corrigidos na situação, na região tropical. É isso. Excelente. Aqui teríamos também uma outra pergunta, um pouco longa. A primeira, vou resumir, é sobre o plantio direto, se a gente conseguiria utilizar o plantio direto isoladamente como uma ferramenta, como uma técnica que efetivamente demonstre que eu reduzi as emissões de carbono daquela determinada propriedade. O plantio direto reduz as emissões de carbono. Isso é medido, publicado, a gente já viu isso. É mais ou menos em torno de 0,5 toneladas de carbono por hectare ano. O problema é até onde eu posso retroagir para considerar o plantio direto como uma técnica que não vai ser considerada como adicionalidade, porque é uma técnica boa, funciona. E toda aquela discussão que os grupos americanos e europeus estão falando sobre agricultura regenerativa considera o plantio direto. Então, o que está faltando é um pouco de equilíbrio nesse negócio. Por exemplo, alguns grupos dizem, você pode retroceder 5 anos. Aí tem um cara, eu já ouvi isso, o sujeito fala assim, mas, pô, eu faço plantio direto desde 1990, o que você quer que eu faça? Que eu destrua o plantio direto e comece tudo de novo para poder ter direito?
Aí vem aquela velha história dos advogados, o Daniel sabe isso, que a gente conversa, a tal da insegurança jurídica. Não, não é isso. A gente vai ter que resolver esse problema. Eu acho que o plantio direto não pode entrar no sistema de considerar ou não adicionalidade. Vamos ter que discutir isso. É uma boa prática. Funciona. A coisa funciona bem. Então, temos que considerar esse pessoal. Mas temos barreiras. Vamos tentar resolver e verificar até onde eu posso retroceder. No IPCC é 20 anos. Tá? Em outros certificadores é 5 anos. Então, vamos tentar verificar se a gente acha um meio termo para isso. Mas quem fez direito tem que ser remunerado por isso. É isso. Tem uma pergunta aqui do Edson para o Daniel. Sobre a reserva legal não é rentável caso não seja considerada para efeito de crédito de carbono. Há um processo de revisão das metodologias da Verra e Gold Standard. Você considera viável uma reversão das limitações de adicionalidade com o advento do marco legal de pagamentos por serviços ambientais? Acho difícil. Na Verra, eu acho difícil no curto prazo. Porque eu acho que a Verra é uma instituição vencedora, que tem uma posição praticamente monopolística no mercado. Ela responde por 70% dos créditos gerados no mercado voluntário global e mais de 90% dos créditos gerados no Brasil. E, como qualquer instituição vencedora, o que você menos quer é correr risco. E hoje, esse é um tema que gera incompreensões, gera resistências. Eu não vejo a Verra aberta a, digamos assim, seguir necessariamente os melhores avanços ou sinais da ciência. É uma instituição que está preocupada com a sua reputação e quer evitar riscos. A Verra vai inovar sempre muito pouco, o mínimo que ela puder. Então, eu acho que contar com a Verra para atualizar essa metodologia ou para abrir esse mercado para detalhes da nossa realidade, eu acho uma briga improvável. Eu acho mais fácil a ONU mudar uma regra global do que a Verra atualizar a sua regulação. Bom, aí eu acho que aqui, por fim, tem uma última pergunta do Michel. Ele questiona: não estamos nós, no Brasil, com uma política de desenvolvimento descarbonizante aquém do nosso potencial, especialmente no agronegócio? Temos técnicas, base científica, planos como o Plano ABC, e excepcionais profissionais, porém parece faltar um arranjo sólido e orientador para conduzir, além do desafio da transferência de tecnologia, sobretudo para pequenos e médios. O Plano ABC, eu vou deixar essa pergunta aqui para o Eduardo. O Plano ABC+, é exatamente o Plano Brasileiro de Agricultura Regenerativa, né? E eu entendo que, com certeza, acho que vale até para falar do orçamento que a gente teve esse ano para o ABC+. Está no mudo, professor. Eu participei de uma live, de um webinar outro dia, que cada vez que o cara não acionasse o microfone, ele pagava R$10. Vamos lá. Primeiro passo é o seguinte: nós estamos trabalhando imensamente nisso. Eu vi lá a apresentação da Luísa, gostei demais, que coisa boa, mas quando ela mostra lá quem são as certificações, nós temos 3, né? Verra, Gold Standard e RenovaBio. Onde estão aquelas brasileiras que têm condição de mostrar isso de uma maneira bem mais efetiva? Então, nós estamos sabendo disso. Nós estamos sabendo disso há algum tempo. E os bancos, os organismos financeiros também estão sabendo disso. Então, o que está acontecendo? A gente tem sido muito acionado nessa história. Vamos discutir o que tem, o que não tem. Será que nós vamos financiar sistemas mais estabilizados, com estabilização do carbono e tal? E a gente tem insistido nisso. Isso é quase que uma catequese, gente. Isso o Brasil. Eu participei de todo o crescimento do agronegócio brasileiro, de 1980 para cá. No início, era muito fácil. Importa o que vem de fora, coloca aqui que vai dar certo. E foi mais ou menos isso. A gente participou disso durante muito tempo. Depois que começou a dar zebra, começou a acontecer problemas de doença, problemas de estabilização, problemas de sustentabilidade. Aí começava a pesquisa brasileira, dá para resolver?
Aí nós fomos adaptando e melhorando essas coisas. Então, o que vem de fora, os ensinamentos que vêm de fora, são muito bons, desde que a gente os adapte ao Brasil. E é isso que nós estamos fazendo. É o mesmo processo que nós estamos passando agora com esse sistema do mercado de carbono. Como disse a Luísa, há muito pouco tempo atrás, ninguém falava nisso. Eu falo nisso há 20 anos. Mas há 5 anos atrás, quando eu falava em carbono, era sei lá, um invertebrado, né, gasoso. Ninguém sabia o que era isso. E o cara chegava, está aqui meu saco de carbono, quanto que você paga por ele? Eu falei, não, peraí. Então, era uma coisa bastante complicada. Agora já tem mercado, agora já tem título de sustentabilidade, agora você já está na bolsa. Muita gente está vendo que isso é uma oportunidade muito boa. Então, a partir daí, nós temos que nos organizar melhor. A FGV, lá com o bastão do Daniel, nós estamos buscando opções. Será que a gente pode criar uma certificadora? Vamos tentar fazer. Temos condição? Temos. Temos conhecimento, temos laboratório, temos medidas, temos RV, temos tudo. Então, vamos tentar fazer isso para que o mercado confie na gente, porque se não confiar, não vai dar certo. Então, essas coisas vão acompanhando, é um crescendo. Tá? Eu não fico assustado, não sei o quê, estamos sendo massacrados. Não acho. Nós estamos avançando lentamente, na medida que nós temos condição e competência para mostrar que o que a gente oferece é melhor ou mais palatável, vai dar certo. Então, aguardem um pouco, que dentro de pouco tempo, nós não vamos ser competidores da Verra, não é essa a ideia. Nós vamos pretendemos criar um sistema onde a gente possa mostrar, isso aqui eu vi isso lá no sul de Minas, isso aqui eu validei no Mato Grosso, isso aqui eu validei em Santa Catarina, isso aqui eu validei no Nordeste com tantos pontos, com incerteza X, incerteza Y, e aí chama essas certificadoras e fala assim, vocês fizeram isso? Se vocês fizerem melhor do que eu substituo o que eu fiz e coloco de vocês. Não tem o menor problema. O importante é você mostrar que você tem robustez para provar que o que você está fazendo é melhor. Isso é um lado. O lado que eu acho complicadíssimo é o do Daniel. Como é que eu vou convencer esses caras que aqui é diferente? Isso é complicado. Né? Como é que uma biofílica vai chegar e falar assim, olha, eu tenho um monte de coisa para fazer aqui, mas eu não quero ficar só no RED, eu quero entrar na agricultura. Se vocês não aceitarem a remoção de carbono para os sistemas agrícolas, que isso, gente? Eu estou falando de 80 milhões de hectares de agricultura, 80 milhões de hectares, e 150 milhões de hectares de pasto. Quem no mundo tem isso? Esse é o medo dos caras. Porque se a gente conseguir provar, e já estamos provando cientificamente, que essas coisas funcionam, o Brasil vai ser o maior sumidor de carbono do mundo. Do mundo. E nós vamos vender esse carbono. Vamos vender esse carbono, vamos vender o serviço ambiental, vamos vender tudo isso. Aí eu quero ver se a hipótese que o Daniel colocou, que eu achei fantástica, rico inova, pobre cumpre. Né? Não, peraí. Nós queremos inovar e cumprir. Nós queremos dois. Tá? E aí nós vamos entrar no jogo para valer. Mas eu continuo votando no Daniel, no segundo. Muito boa a conclusão, pessoal. Não, foi excelente. Vocês têm algum comentário para finalizar aqui essa conversa? Luísa? Acho que foram excelentes colocações. Eu vi só que surgiu mais uma pergunta aqui no chat sobre como deixar uma área menor que 20 mil hectares rentável para geração de crédito de carbono. E o exemplo que eu coloquei é pensando em projetos de conservação, né? Com o que a gente tem hoje de estrutura de custo da Verra e de preços também. Mas existem projetos que podem ser feitos de forma agrupada, né? Então, com diversas propriedades. Isso seria uma maneira de poder tornar rentável. E depende muito da propriedade, né? Então, se é uma área onde existe uma pressão por desmatamento, se essa pressão por desmatamento ela é grande, isso vai impactar no potencial de geração de crédito também. Então, não é uma linha de corte, assim, específica. Mas acho que do meu lado é isso. Queria agradecer novamente o convite e as colocações. Foi um prazer estar aqui nesse debate. Eu queria fazer uma pergunta para a Luísa. Luísa,
Uhum. Como é que você vê se nós vamos ter uma possibilidade de estabelecer essa régua aí de 30 mil hectares? Se a gente vai conseguir baixar ela um pouco? E eu explico para você por que eu estou fazendo essa pergunta. Você tem em torno de 2% ou menos de 1%, 1 a 2% dos agricultores brasileiros respondem por 52% do valor bruto da produção. São grandes produtores. E 4 milhões de produtores, 4 milhões de produtores, são pequenos produtores que respondem até 6% do valor bruto de produção. E a gente entende que o mercado de carbono, ou o carbono, pode ser uma alternativa de rentabilidade. Mas eu não vou chegar lá para um cara que tem 350 hectares e falar assim, meu amigo, faz um plantio direto aí, eu planto a árvore, que você vai ganhar o mercado de carbono, se a régua é 30 mil. Você entende ou você acredita que a gente pode baixar essa régua? Eu acho que uma maneira é através de utilizar a tecnologia para a gestão, monitoramento dos projetos, né? Então, que seria uma forma de tentar baixar o custo para desenvolver um projeto e aí tornaria viável projetos menores. Mas, assim, a régua para um projeto na pecuária, acho que ela é outra. Aí a gente não está falando de 30 mil hectares. Eu nem sei qual régua que seria, até porque são projetos que estão sendo em desenvolvimento agora, né? Claro. No Brasil, no mundo. As metodologias do Berra para pecuária, tem duas principais, foram lançadas no meio e no fim do ano passado, né? Então, é tudo muito, muito recente. E um ponto até que eu ia comentar e perguntar para você, Eduardo, é sobre um envolvimento, talvez, na criação de metodologias com o Verra, com a Verra. Porque, assim, a visão que eu tenho é que ela está estabelecida, igual o Daniel colocou, como um monopólio mesmo, e do lado dos compradores tem esse reconhecimento internacional, né? Então, tem essa vantagem de ter um selo Verra, mais de 70% dos créditos emitidos no ano passado, enfim. E tem essa abertura para propor novas metodologias dentro do padrão, né? Então, a de ALM a mais recente foi desenvolvida pela Índigo, uma companhia dos Estados Unidos. Eu vejo que talvez tenha essa abertura de envolvimento direto com o Verra para ou tropicalizar metodologias, levar a nossa realidade tendo metodologias talvez mais específicas. Eu acho que sim, Luísa. Eu acho que sim, só tem um senão aí, tá? Como eu venho de empresa pública e eu estou hoje na FGV, que é uma empresa também, é uma empresa privada, mas ela abre os seus arquivos para todo mundo. Sem exclusividade, nenhum problema. Gerar metodologia para a Verra que não tem exclusividade da Verra, tudo bem. Então, a Embrapa, por exemplo, já colocou na mão da Verra para avaliar um método de medição de carbono no solo que chama LIPS. É muito mais fácil de fazer, ganha 50% de redução no custo e tal. E eu tenho quase certeza que a Embrapa fez isso sem exclusividade, que ela não pode fazer. É proibido. Ela não pode dar exclusividade para a empresa privada. Então, se a Verra diz, não, isso é bom e tal, todo mundo vai seguir. Ótimo. No caso do carbono, dos métodos que nós estamos fazendo, das medições que nós estamos fazendo, também é tudo público. Então, é público, bola para frente, é para melhorar o Brasil inteiro. Todos aqueles fatores de emissão que eu mostrei na minha apresentação são públicos. Foi feito com dinheiro do povo brasileiro, foi feito com dinheiro de impostos que nós pagamos. Eu falo isso de cadeira porque eu que coordenei aquele trabalho de Inventário Nacional de Gás de Efeito Estufa. E eu só topei se fosse público. Então, todo mundo tem acesso àquilo. Por quê? Porque nós queremos, a partir daí, que todos usem, mas criar competição. E no momento que você cria competição, você vai baixar o preço. Porque enquanto os preços forem muito elevados, ninguém vai querer. Aconteceu com o MDL. O MDL era muito caro, era caríssimo. Então, se a gente criar condições de competição, vai ser muito bom. Tá? E é para isso que as empresas públicas existem, é para isso que pessoas como eu, Daniel, existem, para a gente mostrar, ó, está aqui, funciona desse jeito, estamos à disposição. Então, abertíssimos para trabalhar com a Verra, recebo determinadas demandas do pessoal que está com a Verra lá, isso aqui está certo, isso aqui está errado, ele vai por aqui, vai por ali, nenhum problema. Nós não omitimos informação.
Não omitimos informação. Aprendemos a trabalhar assim. E é assim que eu vou continuar trabalhando. Luísa, eu só queria acrescentar um ponto que, para a realidade brasileira, o próprio processo de produção de uma nova metodologia, de credenciamento de uma nova tecnologia na Verra, é difícil, né? É difícil do ponto de vista burocrático, demora, e é difícil do ponto de vista econômico, porque para nós é relativamente caro, né? Mesmo para criar uma metodologia é caro. Então, eu acho que é importante a gente buscar essa abertura de rol de novas metodologias na Verra, mas eu fico a pensar o quanto a gente pode ser bem-sucedido, dada a escala e a demanda brasileira. Mas eu acho que sim, pelo menos naqueles casos mais evidentes, né, seria muito valioso que a gente conseguisse uma expansão desse rol de metodologias lá. Seria ótimo, seria muito bom. Do nosso lado, uma forma que a gente engaja, porque dentro de rede também tem questões que poderiam ter alguma adaptação, né, para projetos no Brasil. E a Verra abriu, não sei se ainda está aberto, mas uma consulta pública para revisão dessa metodologia, pensando, um dos pontos principais era a questão de permanência do projeto, né? Hoje os projetos têm em torno de 30 anos, de aumentar esse tempo. E a gente, como desenvolvedor, tem engajado dessa forma também, aproveitando esses espaços de consulta pública, de avaliação de projetos novos também, enfim. Sem querer estender muita pergunta, olha que coisa interessante. Você acabou de falar numa coisa assim, para esses projetos, consulta pública, tempo de permanência. Nós estamos falando de floresta. Você está falando de floresta. Nós temos 8 milhões a 10 milhões de florestas plantadas no Brasil. 8 a 10 milhões de florestas plantadas. E aí espera-se que se expanda. Nós temos 150 milhões de hectares de pasto. Como é que eu vou exigir de um cara que tem pasto que ele vai manter aquela permanência numa pressão enorme de aumento de produção agrícola? Ele vai transformar aquilo em outra coisa. E aí que a gente entra. Nós estamos propondo sistemas integrados. E os sistemas integrados aumentam muito a remoção de carbono. Nós vamos conseguir, Luísa, te garanto, nós vamos conseguir colocar os sistemas integrados nesse sistema de avaliação, porque é muito melhor. É bom para todo mundo. Mas você vê, uma coisa é a floresta, outra coisa é a agricultura. Nós estamos num outro patamar, né? E aí que a gente quer entrar e discutir numa boa. A gente não quer discutir brigando, não. A gente quer discutir numa boa. Isso aqui é o que nós temos. O que os outros têm. É isso. Legal, pessoal. Bom, mais uma vez agradecer aí a presença de vocês. Foi um debate excelente. É muito raro uma discussão sobre adicionalidade. Talvez essa tenha sido uma das primeiras aqui no Brasil. Inclusive, assim como o Daniel falou, no mundo ela é muito rara, né? Não é comum essa discussão. Todo mundo fala muito que é fundamental que tenha adicionalidade, mas o que é adicionalidade? E o não balanceamento, né, olhando para o mercado inteiro, acaba atrapalhando muito essa discussão, né? E aí fica a critério da entidade privada, né, da registradora, em determinar o que é adicionalidade e o que não é em cada projeto. Então, eu já ouvi dizer que teve projeto registrado em áreas de reserva legal e APP, que não necessariamente teria um descumprimento generalizado das obrigações legais, né? E ao passo que no exterior a gente consegue também fazer sob a metodologia da Índigo, sobre a agricultura regenerativa. Então, eu acho que assim, é mais a gente levar mesmo esse debate, né, ao mercado, em especial agora a COP27 está aí, querem acabar com o REDD+, né, para fins de compensação de crédito de carbono aí no cenário internacional de compra e venda de crédito de carbono. A gente tem que ficar em cima, tem que entender o que está acontecendo, porque claramente um país que tem 60% de floresta, como é que funciona isso? E o custo de manutenção dessa floresta? As invasões, as queimadas, legais ou ilegais? A gente tem esse problema, né? Enfim, é debate para outros dias aí, e mais uma vez agradeço a presença de vocês. Enfim, vamos melhorar esse mercado. Um abraço e até logo. Muito obrigado. Muito obrigado.
Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.